Fala parceria, professor Red por aqui e hoje eu me assustei. Nessa daqui eu me assustei, cara, pelo amor de Deus. Pra você que caiu de paraquedas nesse vídeo, dá uma conferida aqui, ó. Aqui eu introduzi o desafio 50 dias. Pra resumir pra você, 50 dias antes do Enem eu resolvi postar todos os dias um vídeo revisional de matemática e de física. E nessas postagens de física eu percebi que eu forneci bases para vocês resolverem 6 questões do Enem. 6 questões de 17 é 35% da prova, então é coisa pra caramba. Na semana passada eu mostrei a resolução da questão de densidade e hoje eu vou mostrar a resolução da questão de teorema de Estevan. Cara, eu me assustei nessa questão, eu juro pra vocês. Quando eu peguei a prova e eu vi, nossa, meu Deus do céu, porque caiu igualzinho o vídeo, cara, igualzinho, até a contextualização foi a mesma. Quando eu apresentei o vídeo de teorema de Estevan, eu contextualizei com mal de descompressão, que é um mal que ocorre com mergulhadores quando eles saem de pressões muito grandes e vão para a superfície onde as pressões são menores. Isso pode causar bolhas nos tecidos e algo, enfim, dá zica na saúde do cara. E a questão do Enem cobrava exatamente a mesma coisa. Era um mergulhador preso num bolsão de ar que precisava retornar à superfície, mas como a pressão era muito grande no bolsão de ar e muito pequena na superfície, a variação de pressão era relativamente grande, ele precisava de um tempo longo também para poder sofrer a descompressão sem causar nenhum mal a ele. Fiquei de cara, nossa, olha, nossa, igualzinho, cara, muito bom. Então, como já é de praxe, vou deixar com vocês o vídeo do Instagram, daqui a pouco a gente volta para resolver a questão, mostrando como o vídeo do Instagram ajuda a gente a resolver ela. Olha que bonitinho, vamos lá. Você sabe o que é o mal de descompressão? Ele acontece quando o mergulhador está muito fundo e sobe muito rapidamente em direção à superfície da água, diminuindo bruscamente a sua profundidade. O que isso faz com o corpo dele? Vamos lá. Em primeiro lugar, esse cara tem uma pressão sobre ele, que é a pressão atmosférica, que é 1 atm ao nível do mar, mais a pressão hidrostática, que é a pressão de coluna de líquido sobre ele. O teorema de Estevan vai dizer que essa pressão hidrostática é maior quanto maior for a profundidade dele. Ou seja, lá embaixo ele tinha uma grande pressão sobre ele e ali em cima uma pressão bem menor. Essa diminuição brusca da pressão faz com que o nitrogênio dissolvido no sangue e nos tecidos forme bolinhas, causando dores, inchaços e fraquezas. Uma regrinha importante para a água é essa daqui, ó. A cada 10 metros de profundidade na água você tem 1 atm de pressão hidrostática. Se você está ao nível do mar, você tem 1 atm sobre você. Se você desce 10 metros na água, você tem 1 atm da atmosfera mais 1 da água, 2 atm sobre você. E aí, pegou? Cara, é massa, né? É um videozinho super curtinho, você tá ali rolando o feed do Instagram, olha aquele videozinho, 1 minuto, já refresca a sua memória, toda uma pegada revisional, focada no vídeo. E olha só que interessante, cai igualzinho o Enem. Vamos lá, é a prova rosa, questão de número 96, vamos lá. Diz o seguinte a questão: um mergulhador fica preso ao explorar uma caverna no oceano. Dentro da caverna formou-se um bolsão de ar, como mostrado na figura onde o mergulhador se abrigou. Então ele ficou abrigado aqui nesse bolsão de ar. Às vezes o pessoal se confunde e acha que porque o bolsão de ar é ar, aquele ar está a uma pressão atmosférica. Nada disso. Esse ar aqui está à mesma pressão desse nível de água, que está, de acordo com o desenho, 50 metros abaixo da superfície. Percebemos então aqui que a gente tem a pressão atmosférica como sendo 1 vezes 10 na quinta pascal, que é a mesma coisa que 1 atm, essa é a pressão aqui nesse ponto. E a gente tem também a pressão ali no bolsão de ar, a pressão aqui neste bolsão de ar vou chamar de PB. Beleza. Durante o resgate, para evitar danos a seu organismo, foi necessário que o mergulhador passasse por um processo de descompressão. Quando eu li isso daqui, nossa, cara, nossa, é a mesma palavra que eu usei, é o mesmo contexto, lindo demais, fiquei muito feliz. Então, um processo de descompressão antes de retornar à superfície para que seu corpo ficasse novamente sob pressão atmosférica. Muito bem, então ele vai sair dessa pressão aqui, que é uma pressão grande, e vai chegar aqui numa pressão menor, ele vai sofrer descompressão. E essa descompressão leva um tempo. O gráfico aqui mostra o tempo em função da variação de pressão. Muito cuidado com isso. Aqui é a variação de pressão, a diferença entre as pressões no ponto de início, que é no bolsão, e no ponto final, que é lá na superfície da água, beleza? Então é a variação. Vamos lá. O gráfico mostra a relação entre os tempos de descompressão recomendados para indivíduos nessa situação e a variação de pressão. Muito bem, como a gente já falou. Então a gente vai precisar encontrar esta variação de pressão aqui e depois fazer a leitura no gráfico para responder a pergunta aqui em minutos: qual é o tempo de descompressão a que o mergulhador deverá ser submetido? Então esse daí é o processo. Vamos calcular a pressão nesse bolsão.
calcular a diferença entre as duas e fazer a leitura do gráfico para poder marcar que é a alternativa correta do tempo de descompressão. Bora lá então. Essa é uma coluna de água de 50 metros e se você prestou atenção no vídeo do Instagram, eu falei para você no finalzinho que cada 10 metros de coluna de água, 10 metros de coluna de água, às vezes aparece assim MCA, a gente tem uma pressão hidrostática de 1 atm. Olha aí que bonito. Se aqui eu tenho 50 metros de coluna da água, então eu vou ter uma pressão hidrostática de 5 vezes mais, né? Vou ter 5 atm. Olha aí que beleza. 5 atm em 50 metros de profundidade. Professor, e esses 30 metros aqui para o lado? Não importa. Tudo aquilo que está no mesmo nível, todos os pontos ao mesmo nível, em um líquido igual, né, homogêneo, bonitinho, terão a mesma pressão. Tá? Então, ir para o lado não modifica a pressão hidrostática. O que modifica a pressão hidrostática é você ir mais para baixo, é você ter mais água acima de você. Beleza. Então já encontramos a pressão hidrostática aqui no bolsão, né? Lembrando que a pressão no bolsão vai ser igual à pressão atmosférica somada à pressão hidrostática. Sempre assim, né? A pressão de um ponto é a soma da atmosférica mais a hidrostática. Nesse caso aqui, a pressão atmosférica é de 1 atm e a pressão hidrostática é de 5 atm. Isso aqui vai dar 6 atm. Tá aí, 6 atmosferas. Uma atmosfera, como a questão já deu aqui, ó, é 1 vezes 10 na quinta pascal. Isso aqui vai dar 6 vezes 10 na quinta pascal. E aí, importante, né? No eixo do gráfico aqui, ó, a gente percebe que a pressão que a gente vai estudar foi dada em quilopascal. Então a gente vai estudar variações de pressão em quilopascal. Seria interessante deixar assim já, para a gente não precisar ficar fazendo transformações depois. 6 vezes 10 na quinta pascal equivale a 600 vezes 10 ao cubo pascal. E 10 ao cubo é 1000, que é quilo, né? Quilopascal. Tá aí, ó. 600 quilopascal é a pressão lá no bolsão. Tá aí, ó. Opa, bonito, show de bola. A pressão no ponto final, né, eu vou chamar aqui de PF, pressão final, a que vai estar submetido este mergulhador, é a própria pressão atmosférica, 1 atm. Então a pressão final dele é a própria pressão atmosférica, que é igual a 1 atm. 1 atm é 1 vezes 10 na quinta pascal, que é justamente 100 quilopascal. Tá aí. Nós temos aqui a pressão inicial dele, 600 kPa, a pressão final dele, 100 kPa. Qual vai ser a variação de pressão? Ah, não, né? Aí tá matada a questão. Tá matada. A variação de pressão vai ser 600 menos 100, 500 kPa. Tá aí. Agora é só fazer a leitura do gráfico. Ele vai estar submetido a uma variação de pressão de 500 kPa e 500 kPa necessita de um tempo de descompressão de 60 minutos. Tá aí, o gabarito vai ser letra C de chupacabra. Que coisa linda, hein? Caso você tivesse dificuldade em lembrar desta regrinha aqui, você teria que calcular a pressão hidrostática dele. Então eu vou colocar aqui uma alternativa. Se você não lembra, você tem que calcular a pressão hidrostática. A pressão hidrostática é μg profundo. μg profundo. Densidade do líquido, gravidade, profundidade. Nesse caso, eu tenho um líquido de 1000 kg por metro cúbico, tenho uma aceleração gravitacional de 10 metros por segundo ao quadrado e tenho uma profundidade de 50 metros. Tá aí. Isso aqui vai dar 5 vezes 10 na quinta pascal, que é a mesma coisa que 5 atm, né? Aqui, ó. Feitinho, bonitinho, lindo e maravilhoso. Percebeu só que lindeza, cara? Cara, eu fiquei até assustado quando caiu essa questão. E se você não me segue no Instagram ainda, pelo amor de Deus, corre lá. @conceito.red. Me siga porque todos os dias tem conteúdos novos para vocês, para ajudar vocês a estudarem, aprenderem e se deleitarem na física. Semana que vem tem mais resoluções e a gente vai falar sobre potência térmica. Não perde, hein? Até lá.